Nós estamos no meio da exposição do Evangelho de Mateus. Para quem acompanha o calendário da igreja, sabe que durante 4 anos temos iniciado o ano com exposições do Evangelho de Mateus. Vamos aí de janeiro até março. E o tema geral dos 4 anos é o Rei Chegou, mostrando o reinado de Cristo. E hoje, especialmente, nós vamos pregar sobre 5 parábolas do reino e vamos ver que maravilha, o reino de Deus. Abra sua Bíblia aí em Mateus 13. Nós já pregamos sobre a parábola do semeador, a parábola do joio no meio do trigo. São 7 parábolas, neste capítulo, e hoje vamos tentar, objetivamente, falar sobre as outras 5. Mateus 13, versos 31 a 33, e depois nós vamos pular para o verso 44 ao verso 50, ok? Mateus 13, 31 a 33, depois 44 a 50. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Agora, a partir do verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o chamado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século: sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, na Bíblia, a graça de Deus e a sabedoria de Deus são chamadas de multiforme. Você pode verificar isso em Efésios 3,30 e 1 de Pedro 4,10. Multiforme quer dizer aquilo que é capaz de possuir várias formas, vários aspectos ou vários estados. É aquilo que se expressa de diversos modos. Embora Deus mesmo seja imutável, as suas ações e o seu reino se manifestam de muitas formas e de muitos modos. Aqui nesse capítulo 13, conforme já comentamos, nós temos 7 histórias que ilustram aspectos diferentes do reino dos céus ou do reino de Deus. Jesus parte de coisas que eles conheciam, coisas comuns, para ilustrar coisas espirituais profundas, mistérios que ainda não tinham sido plenamente revelados ou plenamente conhecidos dos ouvintes de Jesus. O Senhor Jesus queria que aqueles discípulos, e quer também que hoje, todos nós como discípulos de Cristo, vejamos o reino de Deus como Ele também o vê. Nos versos 16 e 17, Jesus afirmou: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, quando as pessoas veem o reino de Deus, como Deus vê as verdades como Deus vê, há uma bem-aventurança, há uma alegria, é isso que nós precisamos experimentar. Quantas
confusões, quantas tristezas muitos crentes, muitos cristãos têm, muitos seres humanos têm, porque não conseguem enxergar o que é o reino de Deus, a beleza do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus. Nós já falamos aqui, né, de duas parábolas que ilustram bastante isso, que é o do joio no meio do trigo, do semeador, mas hoje vamos ampliar um pouco mais a nossa visão do reino de Deus, observando essas outras. E é claro, irmãos, ninguém numa pregação poderá expressar tudo que o reino de Deus é, devido à sua riqueza, à sua imensidão, a maravilha que ele é. Então, qualquer que seja a nossa compreensão sobre o reino, mesmo que limitada, ela deve ser o mais próximo possível da visão que o próprio Cristo tem sobre o seu reino. Por isso, propomos para o tema de nossa mensagem nesta manhã, veja o reino de Cristo como Cristo vê. Poderíamos enumerar muitos aspectos do reino de Deus, demonstrados nessas 5 parábolas. Também não vamos fazer todas, você vai sentir falta de algumas, provavelmente. Mas vamos tentar nos ater àquilo que é essencial e aquilo que cremos que Deus quer ministrar hoje, aqui nessa manhã. Então, vendo pelo menos 5 aspectos do reino de Deus revelados nessas 5 parábolas. E o primeiro deles é o crescimento do reino de Cristo. Vemos isso na parábola do grão de mostarda. E, na verdade, o grão de mostarda não era literalmente o menor, embora, com certeza, está entre os menores. Mas, na cultura judaica, era o grão mais conhecido como o menor, de fato, e quem lê a literatura judaica sabe que o grão de mostarda aparece em muitas ilustrações, em muitos provérbios. Então, tomar o grão de mostarda como exemplo era importante para que, porque era fácil que as pessoas compreendessem. Um crescimento, então, Jesus ensina aqui um crescimento a partir de pequenas coisas. Jesus ensina um crescimento do reino a partir dos pequenos começos, a partir dos pequenos servos. Desde o início, na verdade, lá no início da criação, Deus começa com aquilo que é pequeno, com aquilo que é pouco. Aliás, Deus começou a própria humanidade apenas como um casal. E hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Desde o início é assim. Deus deu continuidade à sua revelação com indivíduos. Por exemplo, o caso de Abraão, que não tinha nem filhos, era casado, sua esposa estéril, mas esse Abraão a quem ele se revelou de maneira tão maravilhosa, se tornou pai de multidões e tem uma descendência que, como o próprio Deus prometeu, são como incontável como as estrelas do céu. Deus poderia, meus irmãos, por exemplo, ter se revelado a uma das grandes nações que já existiam, naquele início ali da época dos patriarcas. Mas Deus resolve começar com pouca gente, criar um povo pequeno, que numericamente até hoje não é tão grande no que diz respeito ao povo que ele iniciou, o povo de Israel. Mas é esse povo pequeno que ele se revela e faz crescer, e faz multiplicar, e espalhou por todo o planeta Terra. E é esse povo, e é o povo de Deus, hoje que ele diz, não temais ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, o crescimento do reino nem sempre tem a ver com quantidade, mas ele se revela grandiosamente naquilo que é pequeno. Agora, com Cristo e seu ministério não foi diferente. Jesus, embora pregasse para multidões, ele chama algumas poucas pessoas, 12 pessoas, limitadas, em tantos aspectos, talvez até culturais, como depois lá na frente Pedro e João vão ser criticados como iletrados, mas ele pega esse grupo pequeno, abençoa este grupo, cuida deste grupo, e por meio deste grupo os apóstolos somos hoje mais de 2 bilhões de cristãos vivendo no planeta Terra. Então, o crescimento do reino de Deus é descrito aqui na parábola do grão de mostarda. Jesus falava que o reino era chegado, mas os discípulos, muitas vezes impacientes, queriam ver resultados grandiosos, queriam ver as multidões todas rendidas, queriam ver
os impérios destronados, queriam ver grandes manifestações, e eles estavam impacientes. Então Jesus assegura aos seus discípulos, e a nós também, o reino vai crescer, mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada. Vai se desenvolver, vai se manifestar de forma grandiosa, revelando a grandeza do próprio Deus. Então, ao lembrar que a menor das sementes produz a maior das hortaliças, Jesus mostra que onde Ele abençoa e onde Ele quer manifestar o seu reino, há uma grandeza inigualável. Uma grandeza do próprio Deus, porque é Ele que torna tudo grandioso. Na verdade, é Ele que faz o crescimento acontecer, conforme o apóstolo Paulo ensinou a igreja em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, não há estatística, e olha que existem muitas estatísticas hoje no mundo, né? Existem inclusive ciências, doutores fazendo estatísticas, censos e mais censos, pesquisas e mais pesquisas, sobre tudo, sobre todos, sobre os cristãos inclusive, mas não há estatística que possa revelar exatamente a grandeza do reino de Deus e como ele tem crescido. Mas é certo que ele tem avançado muitíssimo. Isso nos leva a algumas aplicações importantes. Em nome de Jesus, não desanime com os pequenos começos. Seja em qualquer área da sua vida, com os pequenos esforços, com a pequena força. Não desanime com as suas limitações, com as suas fraquezas. Lembre que para Deus, no reino dele, muitas vezes o menor é o maior. Ele escolhe os fracos e os loucos para confundir os fortes e os sábios. Creia que tudo que você faz, obviamente, que está em sintonia com a vontade de Deus, seja o bem para uma pessoa, seja a proclamação do Evangelho, qualquer atitude, não será em vão. Haverá algum crescimento, haverá algum desenvolvimento, haverá algum resultado, porque no Senhor nada é em vão. E como igreja de Cristo, meus irmãos, nós não devemos ficar toda hora nos medindo com outras religiões, ou quaisquer outras grandes instituições, nem com a sua grandeza política, econômica ou financeira. Nós simplesmente precisamos proclamar o Evangelho, sabendo que Deus garante o crescimento. Não é você, não é eu, não são nossas estratégias. É a manifestação da presença de Deus que faz o seu reino crescer e ser grandioso. Confiemos nele. Amém? Seja na sua casa, seja no seu trabalho, talvez você não viu os resultados ainda. Talvez é tão pequenininho como um grão de mostarda, você não está vendo. Mas descansa no Senhor. Ele fará crescer no tempo certo, do jeito certo. E a obra que Ele vai fazer, você nunca vai, talvez, ter a consciência de tudo, mas Deus está fazendo o seu reino crescer, onde há a proclamação fiel do seu Evangelho. Mas, em segundo lugar, nós aprendemos aqui sobre a influência do reino de Cristo. A metáfora do fermento era ainda mais apropriada para o ensino de Jesus, porque estava falando de uma coisa do dia a dia, das casas. Eu fico imaginando que Jesus, vivendo ali pelo menos 30 anos no convívio da sua família, quantas vezes ele viu Maria amassando o pão? Porque, na verdade, naquela época não tinha padarias, né? Que Jardim Camburi deve ter umas 40 padarias. Naquela época não tinha. Tinha um outro que fazia, obviamente, mas a maioria das famílias fazia o seu próprio pão, fazia a sua própria massa. Então, falar disso era muito tranquilo, porque as pessoas iriam entender. E 3 medidas de farinha era muita coisa. Não era para alimentar uma família de 4 pessoas, dava para alimentar uma família de 40 pessoas. Mas, sem fermento, produziria pouca coisa. Nada mais do que alguns biscoitos duros e secos. Mas com o fermento, além de aumentar o tamanho, a qualidade, a consistência e o sabor eram incomparáveis. E aqui, a gente fala em fermento, a gente pensa em ir lá no supermercado e comprar aquele fermento químico. Não, não é, irmãos. O fermento era absolutamente natural, de verdade. Basicamente, o fermento era uma quantidade da massa antiga que eles guardavam de uma maneira que ela
apropriada, e ela então azedava, e aquela massa azeda era a massa que ia ser usada para outra massa. E assim iria, né, multiplicar e multiplicar. E é isso que o reino de Deus faz. Ele transforma. Só um pouquinho. Ele transforma e influencia. Onde o evangelho do reino chega, é recebido, vidas são transformadas. E todo o ambiente de Deus, todo o ambiente é influenciado positivamente. Porque, meus irmãos, assim como o fermento, ao misturar com a massa, transforma e influencia, assim também o evangelho do Senhor, do reino. Onde ele é recebido, vidas são transformadas e todo o ambiente é modificado. Na parábola do fermento há também um aspecto do crescimento, mas prioritariamente um crescimento qualitativo. O evangelho do reino inicia uma grande transformação na vida da pessoa, tirando de uma vida má, pecaminosa e egoísta para uma vida de bondade, santidade e generosidade. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que vivia na impureza sexual, agora vive uma sexualidade santa e sadia. Mas a bênção da influência do reino de Deus não para na transformação do indivíduo. Cada homem transformado, cada mulher transformado é instrumento de Deus para influenciar outras pessoas e o ambiente onde ele está, transformando e mudando sua casa, seu trabalho, a sociedade aonde estão vivendo. Assim como acontece com o sal que dá sabor e preserva, assim como acontece com a luz que ilumina todos que estão em casa, conforme Jesus ensinou, dizendo que nós, seus discípulos, somos sal da terra e luz do mundo. Foi isso que aconteceu numa cidade inteira chamada Tessalônica, conforme testemunharam os moradores dela. Embora os moradores estivessem assustados, de certa forma fazendo uma crítica, mas na verdade o que estava acontecendo ali era a influência do evangelho em Tessalônica. Lá em Atos 17 encontramos: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Porque, irmãos, o que é o reino de Deus? É onde há o reconhecimento de que Cristo é o rei. E quando há esse reconhecimento, quando alguém declara isso, quando, por exemplo, um homem dentro de casa é anunciado a ele pela sua esposa, e isso é muito comum, que na igreja nós temos mais de 40 mulheres que os homens não são convertidos, e elas dizem: olha, agora o rei da minha vida é Jesus. No primeiro momento vai ter um transtorno. Mas, irmãs, fica firme, porque Deus é contigo. Você nunca deve desonrar o seu esposo em qualquer coisa, a não ser que implique em desonrar ao Senhor. Porque se Jesus é o rei da sua vida, você deve honrar primeiro a Ele. E isso acontece no trabalho, na política, aqui na igreja, qualquer outro contexto. Nós influenciamos, nós mudamos, declarando quem é o verdadeiro rei. E é por isso que muitas nações até hoje rejeitam o Evangelho. Porque aonde o Evangelho chega, seja uma nação, qualquer que seja a sua ideologia, há uma declaração clara: o rei é Jesus. Não é o dinheiro, não é o Estado, não são os sistemas ideológicos, o rei é Jesus. Mas mesmo quando nós somos rejeitados, perseguidos e mortos, os discípulos de Cristo deixam seu legado transformador. Aliás, irmãos, existem tantas histórias de missionários que trabalharam, nunca viram o fruto do seu trabalho, mas quando morreram, o reino cresceu. O testemunho, ele foi mártir, ele lutou por uma causa nobre, e o seu legado ficou influenciando depois da sua morte. Ele influenciou mais com a sua morte do que com a sua própria vida. Assim são o reino de Deus e os filhos do reino, e dessa forma Deus é mais e mais glorificado. Meus irmãos, por mais que os ímpios rejeitem a palavra de Deus,
Ninguém em sã consciência pode negar a influência do Evangelho e dos valores do reino de Deus presentes em todo o mundo. Se você pegar todas as causas humanitárias que hoje estão aí, defendidas por tantos dos direitos humanos e tal, todas elas tiveram influência do Evangelho. Só que em algum momento elas foram cooptadas, raptadas, sequestradas para movimentos políticos e ideológicos. Mas todas sofreram influência do Evangelho. Ninguém pode negar que qualquer cidade, qualquer rua, qualquer organização, qualquer empresa, qualquer nação, onde o reino de Deus ganha influência, onde o Evangelho ganha influência, a transformação é para melhor. Se você pensar, mas tem igreja tal, não sei o que lá, que não é assim, é porque não está vivendo como igreja de Cristo, não está vivendo o reino. Porque o fato de ter um nome de crente, de cristão, não quer dizer que o reino está ali. Então, irmãos, eu deixo algumas perguntas com as santas incomodações do Espírito Santo para você. Primeiro, o quanto a sua vida tem sido transformada pelo reino de Deus. O que mudou depois que você declarou sua fé em Cristo? Depois que você é membro da igreja? O quanto que a sua vida tem influenciado sua família, seu ambiente de trabalho, seus estudos e tudo mais? Que diferença prática a nossa igreja local, a nossa denominação IPB e a igreja em geral tem feito no bairro, na cidade e no país e no mundo? Porque o reino de Deus, ele influencia, ele muda as coisas. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui a alegria do reino de Cristo. Isso nós vemos na parábola do tesouro escondido. E naquela época era muito comum as pessoas guardarem seus tesouros escondidos. Não havia o tipo de banco que tem hoje. Já havia alguns sistemas monetários, mas não como hoje, onde você pega a sua, nos bancos guarda as barras de ouro, dinheiro e tantos outros tesouros, Então era ali. Então, como havia muita guerra, e em tempos de guerra, então, sabia que os inimigos viriam saquear toda a casa, eles procuravam esconder o mais profundo possível. Então, isso era também algo que eles conheciam. Mas o homem que encontrou o tesouro não estava necessariamente procurando aquele tesouro. Como acontece hoje. A maioria do ser humano sem Cristo, ele não está conscientemente procurando a Deus, ele não quer Deus. Mas ele está procurando alguns tesouros. É mais provável que ele estivesse trabalhando, tentando construir ou adquirir o seu próprio tesouro, talvez ele tivesse arrendado um terreno, estava cuidando dele, plantando, e aí descobriu o tesouro. E aí, movido por essa alegria, por uma transbordante alegria de ter encontrado o tesouro, ele vende tudo, compra o campo, para então poder usufruir legitimamente de tudo que ele pode proporcionar. É mais ou menos igual o pessoal do granito hoje, Vai lá, descobre que tem granito, dá um jeito lá, entra com o documento, daqui a pouco o cara não tem mais a terra, mas é tudo legal, advogado, olhando para o Hudson ali, e aí para a esposa, Tudo legal. É mais ou menos isso. Dá lá uma recompensa que tem que dar, para o dono. Mas assim, de outras formas, em outros sentidos, acontece com todos os seres humanos. Eles estão vivendo suas vidas trabalhando e tentando conquistar os seus próprios tesouros. Mudam de cidade, mudam de emprego, tentando buscar e conquistar alguns tesouros. Talvez é fama, reconhecimento, dinheiro, uma casa nova, enfim. Mas, irmãos, são muitíssimos os testemunhos de pessoas que alcançaram os tesouros tão sonhados, mas quando ele acaba de conquistá-los, eles estão muito mais tristes do que estavam antes. Às vezes até deprimidos, desesperados, desesperançosos. Muitos deles, então, partem para buscar outros tesouros que possam satisfazer, porque aquele já não satisfaz mais. Muitos se desesperam da própria vida e dão um tiro na cabeça, porque não encontram satisfação em nenhum dos tesouros que eles já conquistaram. Muitas vezes é na tentativa de estancar a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, é que eles vão buscar esses tesouros. Mas, irmãos, quando alguém de fato encontra o Senhor,
encontra Jesus, encontra o reino de Deus de verdade, essa pessoa de fato encontra o tesouro que lhe traz a verdadeira alegria e satisfação para a sua alma. Então, encontrar e receber Cristo é encontrar seu amor, sua cura, sua esperança, sua salvação eterna. Então, a decisão de vender tudo nessa história, né, e comprar o campo, obviamente, à luz do que conhecemos das Escrituras, não quer dizer que alguém possa comprar Cristo, comprar a salvação, comprar o reino de Deus, absolutamente. Ao contrário, essa decisão mostra que quando alguém é alcançado pela graça salvadora, quando alguém é encontrado pelo Senhor e encontra o Senhor de verdade, ele está disposto a perder tudo para seguir a Cristo, conforme o nosso irmão Miguel falou, renúncia. Nas palavras do próprio Cristo, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. E nas palavras do apóstolo Paulo, sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. É isso, meus irmãos. Onde você tem buscado alegria e satisfação? O que você ainda precisa renunciar para experimentar a verdadeira alegria no Senhor? Mas, em quarto lugar, meus irmãos, vemos aqui a prioridade do reino de Cristo, na parábola da pérola de grande valor. No mundo antigo, irmãos, as pérolas ocupavam um lugar muito mais especial do que os irmãos possam imaginar. As pessoas não queriam apenas algumas pérolas, elas queriam a pérola mais linda, mais preciosa. E não era uma questão só do grande valor monetário. Havia quase que uma idolatria, né? A pessoa tinha uma alegria enorme em prazer, em contemplar a beleza de uma pérola. Se alegravam quando tinham nas mãos e a podiam contemplar. Era um prazer estético em possuir e olhar para aquela pérola. E um mercador, uma pessoa que realmente vivia disso, ele revirava tudo quanto é mercado que ele conhecia, viajava, procurando uma pérola cada vez maior e mais linda e mais preciosa. No caso da história contada por Cristo, o homem encontrou tal pérola. E assim como aquele que encontrou o tesouro, ele também vendeu tudo para comprar a tão sonhada pérola. Essa parábola fala do altíssimo valor do reino de Cristo e da altíssima prioridade que ele deve ocupar na vida dos filhos de Deus. Irmãos, o Senhor tem sido tão bom conosco, até com os ímpios, quanto mais que nós somos servos. Ele tem concedido a nós pérolas valorosas. A nossa família é uma pérola que tem valor. Uma boa música pode ser uma pérola de valor. A poesia, a atividade física, o esporte, a nossa saúde, quão bom, maravilhoso a gente ter uma pérola, né, dessa de saúde, amigos, um trabalho digno, uma boa alimentação. Todas essas coisas são boas pérolas, pérolas. Não precisamos desprezá-las, devemos ser, inclusive, gratos a Deus por cada uma dessas pérolas. Mas nenhuma delas pode ser mais importante do que Cristo. Ele é a pérola de grande valor. Viver em sua presença, usufruir da sua companhia, do seu reino, da sua vontade, deve ser a nossa prioridade como discípulos de Jesus. Jesus garante que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, essas outras pérolas também serão acrescentadas. Mas se nós vivemos em função dessas outras pérolas, nós vamos cair em ansiedade, desespero. Vamos viver ansiosos todo dia, porque a gente quer mais uma pérola, mais uma pérola, mais uma pérola, mais uma pérola, e aí não dormimos bem, não comemos bem, não vivemos bem.
Jesus nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, quando a minha vontade, quando a sua vontade se conforma à vontade de Deus, o reino de Deus se manifesta. A prioridade do reino de Deus é revelada. Então, fazer a vontade de Deus, experimentar o seu reino, deve ser a nossa prioridade diária. É isso que acontece com os verdadeiros salvos, conforme Paulo ensinou aos Colossenses. Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, nenhuma das suas pérolas hoje, Pai, te dá a glória que você necessita, porque a glória que nós necessitamos é a glória de Deus em nossa vida, e ela será plena quando Cristo voltar. Então, não deixe que o nosso pensamento seja ocupado 100% com essas coisas aqui. Temos responsabilidades aqui, mas devemos deixar que essas responsabilidades sejam guiadas, governadas pelos pensamentos do Senhor. Pessoas que priorizam o reino de Deus, elas vivem como soldados de Cristo, sabem debaixo do comando de Cristo, e sabem que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, tem muitas coisas que não cabe a gente entrar. Cuidado com as batalhas que você tem lutado. Somente lute as batalhas que vão culminar na glória de Deus, em favor do reino de Deus. E eu preciso te perguntar, o que você tem priorizado em sua vida? Onde está o reino de Deus na sua lista de prioridade? Quando você vai tomar suas decisões, qual igreja vai frequentar, onde vai morar, qual emprego você vai ter, qual profissão vai seguir. Prioridade deve ser aquilo que mais vai revelar o reino de Deus, a sua glória e a sua vontade. Em quinto e último lugar, a próxima parábola é da pescaria, e essa parábola aqui então era uma delícia, né? Até porque dentro do próprio corpo apostólico havia vários pescadores. Todo mundo conhecia bem o que Jesus estava falando. Eu não sou um bom pescador, né? Eu prefiro comer o peixe pronto, né? Comprar. Mas quem pesca, sabe muito de pescaria, sabe que existe várias formas de pescar. Aqui é a pescaria por rede, era um tipo específico de rede, que inevitavelmente, como diz aqui, ia trazer peixes de toda a espécie. Então, aqui fala dessa variedade. E o chamado de Jesus aos seus discípulos, além do vinde a mim, nós sabemos disso, foi: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, essa parábola nos ensina muito sobre nós, como trabalhadores do reino de Deus. Então, Jesus expande a sua aplicação dessa metáfora, né, da pescaria, para explicar que tanto na pesca de peixes quanto na pesca de homens haverá diversidade de espécies. O reino avança com a entrada de toda sorte de pessoas. Louvado seja Deus, velhos, crianças, homens, mulheres, gentios, judeus, ricos, pobres, magros, gordos, pretos, brancos, pardos, quaisquer outra cor, presbiterianos, batistas, assembleianos e assim por diante. Essa é uma variedade incrível. Eu sei que muita gente tem dificuldade com o grande número de denominações, e ainda tem aqueles que se acham que é, como denominação, a única que vai para o céu. É a única espécie de crente que faz parte do reino de Deus, porque tem uma liturgia assim, porque tem essa ênfase teológica. Meus irmãos, não há problema a gente ter nossas convicções teológicas, nossas liturgias, nossos costumes, mas nunca olhemos para os cristãos diferentes, achando que eles não são do reino porque são diferentes. E louvado seja Deus por todas as denominações evangélicas espalhadas pelo mundo. Nunca ninguém poderá chegar diante de Deus
e dizer, eu não servia ao Senhor, porque aquela igreja era assim, era assado, gritava, era silenciosa, era litúrgica, não era litúrgica, porque, irmãos, tem para todo gosto, louvado seja Deus. Nos alegremos mais, irmãos, com a diversidade dentro da igreja de Cristo, do reino de Deus, e mesmo dentro de uma igreja local. Os 12 apóstolos eram totalmente diferentes um do outro. Pedro demorou, mas um dia ele reconheceu a bênção da diversidade. Tem muita gente ainda dentro das igrejas como Pedro, mas precisam reconhecer. E Pedro reconheceu porque Deus o conversou, Deus deu uma visão a ele, Deus levou na casa de Cornélio, e quando o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e a sua família, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. No grande dia da consumação e na eternidade, essa diversidade será revelada de forma gigantesca, conforme registra Apocalipse. Muitas nações, muitos povos, muitas línguas entoavam um novo cântico, dizendo, dignas de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A única diferenciação clara, e que o Senhor nos recomenda prestar atenção, e que só será revelada totalmente no dia do juízo final, é que dentro do reino tem justos e ímpios. Conforme a outra parábola que já pregamos, tem joio e tem trigo. Isso é um fato. Mas mesmo nesse caso não nos cabe ficar focados nisso, porque Ele mesmo sabe quem é cada um, e só fará toda a colheita lá no final. Como é que você lida com a diversidade teológica, litúrgica, o mesmo de pessoas, temperamentos, na família, no seu trabalho, na igreja? Nós precisamos crescer em graça, em tolerância, em amor, em respeito, em paciência. E assim, essa multiforme, essa multicolorida, essa multidiversa graça e sabedoria de Deus vai sendo revelada. Quero concluir, irmãos, lembrando, em primeiro lugar, vamos abrir nossos olhos para ver o reino de Cristo como Ele vê. Mas vamos também ajudar as outras pessoas, abrindo as Escrituras, orando, orientando amorosamente sobre essas verdades que aprendemos hoje, sobre o crescimento do reino de Cristo, a influência do reino de Cristo, o valor do reino de Cristo, a prioridade do reino de Cristo e a diversidade do reino de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?